E aí, rede de ICX de IP, tudo bem? Bom, meu nome é Arthur, eu sou o NST Visa Legal para IP da IESEC no Brasil e hoje eu vou apresentar para vocês um treinamento sobre Visa Legal focado especificamente em vistos para IP. Então, pessoal, eu resolvi separar esse treinamento de vistos em dois vídeos. Então, ficou um vídeo focado em VRT e um vídeo focado em VTEM 4. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o vídeo sobre VRT, que nada mais é que o visto de residência temporária para os nacionais do Mercosul. O VRT é um visto que fica marcado na nossa memória porque ele é um visto muito rápido e muito fácil de ser obtido. Então, é uma questão de dias até o EP conseguir o visto e já poder encaminhar os outros processos para vir para o Brasil. Então, inicialmente, é interessante mencionar que o VRT ele é válido para nacionais dos seguintes países: Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, EPs que sejam nacionais desses países podem se aplicar para o VRT. Então, só vale a pena destacar que, embora seja um visto para nacionais do Mercosul, são esses os países que assinaram o tratado que é específico para o VRT. Então, por exemplo, a gente tem a Venezuela, que é um país membro do Mercosul, mas que não é signatário do acordo do VRT, então não se pode pedir o VRT para um EP nacional da Venezuela. Então, não sei se ficou muito claro, mas é basicamente isso. Esses 8 países que estão listados agora na tela são os países cujos nacionais podem se aplicar para o VRT. Então, isso é bastante interessante, porque, por exemplo, Colômbia é um dos nossos maiores suppliers, e exatamente pelo fato de se conseguir o VRT, tem-se essa facilitação na hora de trazer os EPs colombianos, digamos. Então, só refrescando, esses aqui são os países cujos nacionais podem pedir o VRT. Além disso, uma coisa muito interessante são os documentos que o EP tem que providenciar. Então, ele tem que estar com um passaporte, e esse passaporte ele deve ser válido por no mínimo 6 meses e ter no mínimo 2 páginas em branco. Então, esses são os requisitos do passaporte que o EP tem que preencher. Ele tem que apresentar uma foto 3x4 com fundo branco. Além disso, preencher um formulário de solicitação de visto que está na internet. Ele tem que imprimir também esse formulário e assinar esse formulário, preenchendo a burocracia. Ele também tem que apresentar um certificado de antecedentes criminais do país de origem. Então, se ele é colombiano, ele vai ter que apresentar um certificado de antecedentes criminais da Colômbia. Então, em essa certidão tem que constar tem que ser negativa, tem que ser uma certidão negativa de antecedentes criminais. Além disso, ele tem que apresentar um comprovante de estado civil e, se necessário, em alguns casos, o certificado de naturalização ou de nacionalização. Além disso, ele tem que fazer uma declaração jurada de antecedentes internacionais perante o cartório, sob as penas da lei. Então, ele tem que fazer essa declaração quanto aos antecedentes internacionais penais ou policiais. Apresentar também a certidão de nascimento, o original e a fotocópia da certidão de nascimento, isso é bastante importante. E, último, mas não menos importante, fazer o pagamento das taxas consulares e apresentar um comprovante desse pagamento na hora de requerer o visto. E outra informação importante é que o Comitê Local Brasileiro não precisa enviar documentos para o EP. Então, diferente do VTEM 4, não se tem toda aquela burocracia de o CL brasileiro ter que enviar um pacote de documentos para que o visto seja emitido. Então, isso é um ponto bastante interessante e mais um destaque do VRT. Então, por fim, passar algumas dicas para vocês.
Digamos que seu EP esteja lá na Colômbia, pronto para vir para o Brasil, ele está lá, deu match na vaga, ingressou no processo de visto. É importante saber que quando ele chegar ao Brasil para desempenhar a prática, para desempenhar o estágio, é obrigatório que o TCE já esteja assinado pelas partes e que o atestado de matrícula na Universidade Brasileira já tenha sido emitido e assinado. Então a dica que eu dou para vocês é que vocês agilizem o TCE e esse atestado enquanto o EP está tirando visto, porque isso passa bastante profissionalismo para os nossos stakeholders. Então a empresa vê como a ESEC é uma organização profissional e que está entregando experiências de qualidade. Então, adiantar essa questão da legalização no Brasil com o TCE e com o atestado de matrícula é uma dica que eu dou para vocês. E é uma dica que dá bastante certo, acaba nos aproximando dos nossos stakeholders e, obviamente, já facilita todo o processo para quando o EP chegar aqui no Brasil. E alguns últimos recadinhos. É possível tirar o VRT no Brasil, isso é um ponto de destaque, porque o VRT é o único visto que pode ser tirado no Brasil perante a Polícia Federal. O VITEM 4, que é o outro visto que nós trabalhamos, ele não pode ser tirado dentro do Brasil, mas o VRT ele é possível de ser conseguido em território nacional. Outro ponto interessante é que o VRT ele vale por até 2 anos, então esse é o prazo de validade dele, digamos. E todas essas informações estão contidas na nossa Wix de vistos e legalização. Então, basta acessar esse link, que vocês vão ser direcionados para a Wix de Visa and Legal de IJP da ESEC no Brasil. E para saber mais informações sobre o VRT, basta clicar em VRT e ver todas as informações que eu passei para vocês de uma maneira bem detalhada e sempre presente. Sempre que tiver uma dúvida, é só consultar aqui. E, inclusive, está mencionado o método de tramitação do VRT, aqui no Brasil. Além de conter algumas outras dicas muito importantes que podem ajudar no processo. E um outro ponto que eu já vou apresentar nesse treinamento, nesse vídeo, é que a nossa área nacional agora conta com 2 aplicativos de Visa and Legal, que são o aplicativo de países e o aplicativo de consulados e embaixadas. E esses aplicativos são bastante importantes porque eles gerem a informação relacionada a Visa and Legal e eles dão transparência à nossa relação com os diferentes países, com as diferentes seções consulares ao redor do mundo. Então, digamos que seja necessário saber quais são os países que trabalham com o VRT atualmente, basta clicar no aplicativo de países, como eu fiz, vir aqui no filtro, clicar em VRT. Esses são os que trabalham com VRT no caso para GE, e no caso de IPzão, os 8 países que trabalham são esses aqui. Então, todas as informações estão disponíveis nesses aplicativos, e os aplicativos são conjugados, digamos, eles são interconectados. Então, suponhamos que eu queira saber como está a nossa relação com a Argentina. Então, eu clico em Argentina, e pode-se ver que a Argentina trabalha com o VRT, que é um país aconselhado por Visa and Legal, baseado no histórico, baseado nos casos anteriores, que não consta um histórico de problemas com a Argentina, e você pode ver aqui as 5 seções consulares que estão presentes na Argentina. Então, se quiser saber um pouquinho mais sobre Buenos Aires, é só clicar em cima de Buenos Aires e ver as informações básicas. Então, para tirar um VRT em Buenos Aires, demora de 3 a 5 dias. A jurisdição da seção consular de Buenos Aires é toda essa aqui. Não temos um histórico negativo e também não temos uma recomendação porque não chegaram-se casos positivos, digamos. Ainda não foram acusados casos positivos, mas o importante é que não tem caso negativo. Então, os aplicativos são conjugados, essas informações estão disponíveis para todos que estão na nossa área nacional do Pódio. Então, é sempre assim, acessando a nossa área nacional do Pódio, os aplicativos estão completamente à disposição de vocês para que as consultas sejam feitas de uma maneira bastante ágil e que vocês tenham a informação num piscar de olhos, digamos. Então, atualmente, são 189 consulados e embaixadas que estão listados na nossa área do Pódio,
e são 193 países que estão presentes aqui na nossa área nacional do pódio. Então, pessoal, basicamente é isso. Agradeço a atenção de vocês, me coloco 100% à disposição para o que vocês precisarem. Visa Legal está aqui para ajudar vocês em tudo que for necessário e aguardem os próximos vídeos referentes a Vitem 4 e a outros processos de vistos e legalização. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.